terapeuta sistêmica, CEO da ATA, e essa aqui bonita, linda, é minha parceirinha, também coach, também constelador, e hoje nós vamos bater papo aqui sobre constelação e os relacionamentos. É brincadeira, né? Oi, Olha que Glaucia. esse assunto dá pano para manga, né, Fê? Manga, muito bom. Eu até anotei uns livrinhos aqui, se o pessoal depois quiser pedir, e a gente começa a falar. Outro dia eu estava conversando com um amigo e a gente falando sobre constelação, que tá, você já viu esse bochicho que está no Brasil, né? Eu lembrei da época que eu comecei a fazer curso de florais em 1993. Então era o auge, todo mundo fazendo curso do floral de Bar, da Califórnia, não sei o quê, e os terapeutas começaram a se movimentar querendo proibir as pessoas que faziam, mesmo que fizessem curso, de prescrever, porque não podia, tinha que ser terapeuta. Agora você está vendo o que está acontecendo com a constelação? Não. Não, Não? não acompanhei, não. O Congresso está lá com uma petição de vários profissionais pedindo que seja proibida a fazer constelação porque não é psicólogo. É uma pena, Ah, meu Deus. mas é uma pena porque o próprio Bert Hellinger ele dizia que era exatamente ao contrário, né? Todos nós precisamos ter acesso à constelação, todos nós precisamos olhar a vida de uma nova maneira, a nós mesmos, a família, os relacionamentos. Então, a constelação é para todos, não é para um grupo seleto de pessoas, né? Exatamente. Movimento de resistência, né? Faz parte. Mas é uma pena, porque ninguém ganha com isso. Ao contrário, eu acho que quem entrou com essas petições deveria sim conhecer a fundo, né? Fazer os cursos, compreender, porque aí sim ia ampliar a consciência, não é? E principalmente perceber que quando é uma ferramenta para um grupo, para que o grupo fique melhor, interaja melhor, se relacione melhor, gente, a gente não precisa separar e pôr em caixinha de novo. O pessoal Não. faz trabalho para sair da caixinha e cria uma outra caixinha, né? Então a gente vive mudando, Exato. na verdade. E aí a gente já começa a falar do nosso tema de hoje, que é relacionamento, né, Si? Porque quando eu admito e eu permito que todos tenham esse acesso, eu estou deixando um mundo melhor para os meus descendentes e que vão se relacionar aí no futuro. Então, quanto mais saudável, né, o outro está, a família e o sistema do outro está, e a gente sabe que nós estamos todos conectados, eu deixo um mundo melhor, mais saudável para para os meus próprios descendentes. Minha própria prole, imagina, ao invés de caminharmos na divisão, que é contra o relacionamento, né, a gente passa a caminhar. Obrigada, Glaucia, obrigada. Eu não consigo ler os comentários aqui, eu estou sem meu computador. A Pri está mandando beijo para você também. Ah, é a Gláucia. E Tudo bem? o relacionamento, outro dia, eu uso sempre isso nos meus atendimentos, né? Se a gente não precisasse de família e do outro, a gente nascia num ovo. É verdade. Se a gente nasce dentro de uma história familiar, dentro de um conteúdo comunitário, dentro de uma família, de um bairro, né, pertencendo a locais onde existe o outro, é porque a gente tem que sair em busca do outro, principalmente para a gente poder se conhecer. Né? E a constelação é uma ferramenta extraordinária, né, para isso. Extraordinária para o relacionamento e para o autoconhecimento. É verdade. E como é tudo tão transparente assim, eu falo isso em todas as lives, mas a cada vez que eu me trabalho, né, com essa ferramenta e eu trabalho o outro nos atendimentos, eu fico mais encantada de como realmente ela amplia a consciência e ela dá a luz mesmo, ela põe uma lâmpada assim
um holofote naquilo que precisa ser visto e que está guardadinho lá no nosso inconsciente, enfim, nas nossas memórias, e que É o olhar. destrava. As pessoas, outro dia no grupo do WhatsApp, perguntaram assim, pelo amor de Deus, o que é um olhar sistêmico, né? Gente, isso. Põe o holofote lá e vê de uma maneira ampla, né? Abre horizonte, vê, né, o mundo como ele é. As pessoas olham o mundo dentro... De novo, né? Dentro das caixinhas. E o bacana é que quando a gente consegue enxergar isso do lado de fora da gente, sem ter uma conexão emocional, né? A constelação, ela nos proporciona isso também. Enxergar o problema, a problemática do lado de fora. Muitas vezes eu deixo o cliente também fazer uma análise junto comigo do campo, né? E é incrível o despertar dele próprio, ele se assusta, né? Ele fala, nossa, olha isso, né? Olha como eu posicionei isso. Ou em grupo, né? Que é muito rica, porque as pessoas verbalizam o que sentem e circulam, enfim. Mas como é rico e como a percepção muda da questão do julgamento, porque a gente traz sempre julgamento, a gente não o constelador, mas quando a gente está sendo constelado, provavelmente a gente está trazendo muito julgamento. Então, falando de relacionamentos, né? Quando existe, por exemplo, um pai e uma mãe que tinham problemas no seu relacionamento, seja de traição, seja abandono, enfim, e sempre talvez, né, o cliente traga uma percepção partida e ele tome um lado, né, e aí ele julga, o outro lado é que é errado. E muitas vezes, quando a gente traz isso, e aí começam esses emaranhamentos, né, a gente percebe que talvez aquela pessoa não estava disponível, por isso o outro precisou buscar um outro relacionamento. Então, nem sempre aquele que parecia o bonzinho da história realmente está isento, né, da sua responsabilidade. E ali fica claro a responsabilidade, né, do casal, de quem é e o quanto isso acaba refletindo nas escolhas que os filhos fazem em relação aos seus próprios relacionamentos, aos problemas que trazem, enfim. Então é muito interessante e é muito curador mesmo, é muito poderoso, né? Desculpa. É um desdobrar, né? E se a gente não mudar, todos nós, cada um dentro do seu limite ou da sua realidade, mudar a maneira de ver o mundo e a vida. Porque se eu mudo essa maneira de ver o mundo e a vida, eu mudo a maneira que eu me vejo e que vejo o outro. Os relacionamentos, eles são tão ricos até mesmo quando enredados em dor. Daí é que são mais informativos ainda, né? A gente se desfaz de padrões vazios que não levam a nada, que não curam, né? A gente está aqui para se curar. E isso que é importante. A gente não está aqui para levantar bandeirinha, a gente não está aqui, né, para dizer o que é certo e errado, para julgar os outros, nada. A gente está aqui para viver bem, a gente está aqui para se curar. E a gente só consegue fazer isso quando a gente está de frente para as situações, de frente para a vida, de frente para mim, de frente para o outro. Eu consigo te olhar. A constelação, ela explica de uma maneira muito simples, porque as pessoas às vezes acham que é muito complicado, né? O Hellinger ele falava, é muito simples, né? Basta olhar. A minha avó já dizia, eu estou de fora da situação, eu estou vendo muito melhor. É tão simples. E as pessoas viviam num comando tão inconsciente e automatizado de vida, de emoção, de relacionamento, de si próprio, sem prestar atenção em nada, sem querer se aprofundar em nada, sempre na superficialidade aqui, que é claro que a gente perde o rumo, é claro que a gente fica emaranhado, é óbvio que a gente não consegue nem perceber o que está acontecendo, mas se a gente parar, tiver ajuda, se quiser, se não conseguir fazer o processo todo sozinho, né, com autorreflexão, procura um profissional, um terapeuta, ele vai te posicionar. A intenção não é manter o cliente ou a pessoa em questão
forever, né? Em processo terapêutico. Claro É uma que coisa não. fácil, né? Clara, como tem que ser, o amor cura, né? Então, se a gente está falando de amor, nós estamos falando de algo que é mais simples e sem dor. É simples assim, né? Por mais que as pessoas achem que é meio complicado, mas não é. Eu acho que o próprio nome traz uma certa confusão, né? Porque teve uma questão aí de tradução no passado, do inglês para o português. Eu tenho um amigo que sabe direitinho, eu não sei exatamente pronunciar a palavra, mas ela no alemão, na língua dele, queria dizer a reunião e reorganização familiar. Mas quando Exatamente. foi para o nome de constelação, que também é uma analogia muito adequada. Eu acho muito adequada essa analogia, né? A constelação, porque nós vivemos num planeta, nós não vivemos Claro, embaixo da Terra, né? Nós estamos dentro de um planetinha que gira em volta de um Sol, que tem uma Lua, que tem um monte de planetinhas no Sistema Solar, que tem um monte de planetas e galáxias né, no universo. Quer dizer, faz parte daquilo que nós somos. Então, eu acho até que o erro não foi erro nenhum. não foi um erro, né? Mas foi uma questão semântica aí, e que também pode ser traduzida como as próprias relações, né? Quando a gente está trabalhando hoje muito pela internet, a gente vê muita questão de redes, né? E a nossa família é isso, é um tecer, né? São redes de conexões e que se um mexe ali, o outro mexe. E aí, assim, eu olhando para a minha história familiar, né? Olhando para os meus e olhando o que eu faço com os meus relacionamentos, né? Como é que eu tenho me posicionado nesse palco da vida? Porque às vezes tem a ver com a forma como eu estou me posicionando. E a constelação, né? Essa forma de enxergar esse sistema e como eu estou me posicionando, quando você se posiciona lá durante a terapia, fica muito nítido, né? Onde é que não está saudável, onde é que não está legal ali, que papel que você anda ocupando que não é seu, que lugar que você anda ocupando que não é seu e que está trazendo toda essa confusão. É o Então, de princípio. uma maneira bem simples, é esse reposicionar, me reposicionar perante a vida, que assim já falou, né? Olhar de frente para a vida, deixar o passado lá atrás e reconstruir uma história nova. Gente, eu perdi a nossa imagem no Facebook. Não sei por quê. Hoje a internet está me dando uma dor de cabeça do cão. Eu continuo online. Você vê a gente aí na internet? Vê aí do Facebook. Eu só tô no Zoom pelo meu celular, eu tô sem a minha internet aqui, sem meu computador. Mas provavelmente a gente está lá. Mas o Zoom me mostra que eu estou online, mas eu não consigo É. ver a imagem, sabe? Hum. Eu não vou parar. Deixa eu acessar o outro device, né? Vamos por etapas aqui. Isso Mas é de qualquer live, é vida, né? Estamos aqui, vida ao vivo. tudo é ao vivo mesmo. Vamos ver aqui. Eu não consigo encontrar a gente, não. Depois a gente posta lá de novo o vídeo gravado e a gente. Estou online, mas eu não vejo nosso rostinho dentro Ah, no Facebook. Então eu vou desligar o Facebook e vou ligar de novo. Quem estiver me assistindo, se estiver me vendo, vai saber que a gente vai entrar e sair de novo. Às vezes é até problema só tecnológico, né? Ou de transmissão, enfim. Ah, eu estou ao vivo. A Adriana me falou. Eu estou ao vivo. Bom, eu não consigo fazer ideia. Eu não consigo localizar aqui. Obrigada, Adriana. Por alguma razão, por alguma razão tecnológica, eu não vejo a nós mesmas aqui no coisa. Mas nós continuamos, porque o Zoom me disse que a gente está online. sim, aparece para mim aqui. Agora, o mais interessante é
Eu até, se vocês depois quiserem, quem estiver assistindo e quiser, tiver vontade de alguma dica de livro, a gente pode até dar alguma dica, né, de livro, a gente tem alguns, eu não sei se você tem, Pri, mas eu tenho alguns e não aparece mesmo. Enfim, eu vou aqui no cego, no ponto cego. Eu tenho alguns também que falam sobre as leis, né? A lei do amor, a lei do pertencimento. Nós temos um monte de. Eu não gosto muito, eu não sei, eu acho que na penúltima live eu comentei: esse nome de lei, eu sou muito rebelde, eu não gosto dos Sim, nomes de leis, né? Mas são algumas regras, que é óbvio que se a gente tem né, um trabalho, a gente tem que ter uma técnica, a gente tem que ter uma maneira de abordar, de observar, de fazer um diagnóstico, isso é natural. Né? E essa técnica, a gente tem alguns nomes, e os nomes são bem adequados, né? Tanto os nomes do amor, né? As leis do amor, como as leis da ajuda, que é o sim, conjunto fundamental que dá base a todo tipo de relacionamento. Primeira coisinha exatamente. que a gente pode observar mesmo é que aquilo que a gente vê no outro é porque existe dentro de nós. Não tem outra alternativa. Está incomodado? O, o outro é um espelho, é só um espelho. Vocês estão ouvindo aí aquilo que a gente comentou aqui no comecinho, né? Se a gente não precisasse de família e do outro de relacionamento, a gente estava dentro de um ovinho, nascia e ia cuidar da vida. Quando nós precisamos, sim. Então, aquilo que está de frente, aquilo que bate, aquilo que traz reações, aquilo que traz questionamento, aquilo que traz problema, até o que traz dor, ele precisa ser olhado primeiro em mim. É a primeira coisa. Porque se a gente não sair daquele papel de vítima da situação permanente, a gente não assume a responsabilidade pelo ser humano que nós somos. Né? Nós podemos mudar qualquer coisa. A gente pode mudar a maneira de ver a vida, a maneira de se relacionar e com quem a gente se relaciona. Mas eu só posso fazer isso se eu olho para mim e assumo as coisas que eu tenho. Né? A Exatamente. concentração é extraordinária no sentido rápido. Estou falando rápido, qualquer procedimento terapêutico leva ao mesmo caminho, não é, Pri? Sim, tem muita gente que liga e fala: eu queria a constelação porque eu queria que o meu marido mudasse. Ele precisa muito fazer a constelação. E o meu questionamento é sempre esse, né? É assim, vamos começar com você primeiro? Claro, tem que ele precise, mas você não quer dar uma passadinha aqui? É sempre com você primeiro, né? Porque quando a gente consegue se reorganizar, consegue entender por que que aquilo incomoda tanto, por que que eu continuo agindo naquele padrão, as coisas já começam a tomar uma perspectiva diferente, que é justamente o que você falou, né? Se colocar no comando da vida, sair do papel de vítima. E relacionamento, eu vejo que muitas frustrações e problemas de relacionamento vêm por causa de expectativas. Né? A gente lança mão de expectativas. Então, casei, relacionamento, né, marido e mulher, por exemplo. Ele vai ser o meu porto seguro, ele vai ser o meu tudo. Peraí, então você era nada antes de conhecer a pessoa, né? De novo, a gente olhando o outro como se tivesse Exato. separado da gente, né? E na função de olhar e dar aquilo que é minha obrigação. Eu tenho que saber o que eu quero da vida e o que eu quero de mim. Exatamente. Eu tenho que saber onde me posicionar. Eu tenho que saber que lugar eu estou assumindo, né, na minha história. As pessoas não assumem lugares, né? As pessoas vão aos trambolhões. Aí a pessoa às vezes vem, porque o meu marido não é romântico, porque ele não fala que me ama, porque ele não cuida de mim, porque ele não me trata com carinho. Tá, qual foi a última vez que você deu carinho para ele? Qual foi a última vez que você fez um ato de carinho, de amor, preparou uma coisa especial? Será que o outro também não está esperando? Porque tem que ter equilíbrio, né? Então, às vezes, a pessoa só espera receber, 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 né? Mas também não faz a sua parte. Essa é a segunda lei do amor, né? Exatamente. Aquilo que a gente dá para o outro aquilo que a gente tem.
porque assim a gente permite também ao outro dar aquilo que ele tem. E quando eu tenho ciência clara daquilo que eu possuo como ser humano, eu não estou esperando que o outro dê mais ou menos. Aquilo que eu quiser a mais, eu posso buscar por mim mesmo. Né? Exatamente. Percebe que todo o posicionamento do ser humano ele muda. Né? Eu dou para abrir aquilo que eu possuo. Neste momento não há expectativa e nem cobrança. E quando ela recebe, ela vai me dar de volta aquilo que ela possui. E eu vou entender que é aquilo que é o melhor que ela tem. Então, isso já solta um monte de Ó. amor. E assim, são coisinhas que parecem tão sutis, tão pequenas, mas que assim movem montanhas, movem montanhas. E aí a gente entra realmente no equilíbrio, porque toda vez que não existe esse equilíbrio, talvez tenha que entrar alguma coisa aí para trazer o equilíbrio desse sistema, que talvez não esteja saudável. E pode vir várias coisas, né? Desde uma terceira pessoa, uma doença, enfim, várias coisas para tentar reequilibrar esse sistema aí. Então, se tem, olha, vamos olhar com carinho, trazer novos significados, trazer autorresponsabilidade, trazer a vida de volta para a mão, tentar entender se está equilibrado e por que se não está bom, por que eu estou repetindo um padrão, né? Da onde vem isso, né? Eu encontrei a gente. Oi, gente! Oi, a gente! Pessoa, né? Eu e a dona Nata somos as mesmas, então depois eu posto lá, mas eu nos encontrei. Ai, que felicidade! Isso dentro da constelação faz todo sentido. Se reencontrar. E ainda falando de relacionamento, eu coloquei nós duas, né? Por alguma razão, o Facebook me colocou lá, colocou a gente lá. Né? Tudo bem. Pois, Viu, Dre? A imagem perfeita. Obrigada. que bom. Tanto tempo, saudade. Mas é isso mesmo. Na verdade, é uma magia muito simples. Eu tenho um livro, para quem gosta, se vocês querem anotar aí, tem um livro da Liz Green. É um livro que chama Saturno. Saturno, na mitologia, é um deus, é aquele que devora os filhos, porque ele não quer perder o lugar. A mitologia é riquíssima, né, nos arquétipos. Eu acho Sim. fascinante. E ele também simboliza o nosso Saturno bonitinho que está lá no céu, que tem aqueles anéis, né? E ele também é muito explicativo, é um único planeta que tem um monte de coisa em volta, amarrando ele, segurando ele dentro, né, de uma rotação, né, em volta do nosso sistema solar. Ele é um ponto de projeção para o ser humano. Então é fascinante, e é fascinante, inclusive, nos relacionamentos de pais e filhos. Quando a gente tem um filho que desencadeia determinados padrões que a gente não quer ver, que a gente não quer entender, que é igual aquilo que o pai, que a avó, que a tia, ou que alguém que ele está ali personificando, é riquíssimo. Né? A única palavra, na verdade, né, Pri, que a gente poderia dar para tudo isso, além de fazer uma boa constelação, é consciência. Consciência. Exatamente. Ela traz sempre uma expansão dessa consciência. E só a Nossa, partir da consciência, né, de tornar consciente, tomar posse daquilo que realmente é, eu consigo fazer alguma coisa sobre. Porque enquanto eu não tomar consciência, eu estou sendo levado pela onda e não sei o que me leva. Então faz todo sentido. Então é um processo de autoconhecimento, de tomada de consciência, de expansão, porque aí você vai para um próximo nível, e a partir desse próximo nível, claro que vai existir um próximo, porque a gente está sempre em expansão. graças a Deus, né? Amém. Não tudo que eu tinha que ter feito, né? Estou aqui, agora me mantenho na inércia, né? Esperando. É assim, é um movimento constante, né? O próprio mundo, o próprio dia, né? Tudo que tem à nossa volta é tudo feito de ciclos e de movimentação, né? As estações do ano, as flores, os vegetais, as colheitas, o dia, a noite, né? Tudo é ciclo. A mulher é feita de ciclos, a gravidez de ciclos,
né? Exatamente. A gente tem que abrir a mente. Se a gente cortar a árvore, né, dá para até contar quantos anos ela tem, porque, É. e realmente são ciclos lá, né? Não tem os aneizinhos lá? É uma coisa fascinante A natureza é muito perfeita. posicionar como filhos da natureza, né? Eu estou Exato. no mundo e pertenço aqui, então deixa eu abrir a minha consciência, deixa eu olhar para o meu parceiro de uma maneira séria, correta, sem véus. Deixa eu olhar para os meus filhos, o que, que eles estão falando. As crianças nascem, tecnicamente, pelo menos tecnicamente, muito vazias de conteúdo. Elas vêm, obviamente, com aquilo que elas precisam viver, mas é impressionante como os pais moldam as crianças e a gente percebe que no decorrer dos anos elas vão se adequando às forminhas familiares onde elas vivem, né? Então elas passam a desencadear e a representar aquele formato onde ela foi colocada. Só essa realidade, eu falo muito, eu brinco muito com esse formato do idioma, né? Se o meu filho nascesse na China, ele ia falar mandarim. Como ele nasceu no Brasil, ele fala português. É dessa maneira, porque ele ouviu, porque ele viu, né? E aprendeu a fazer. Se a gente conseguisse se posicionar de uma maneira adequada, né, olhando os relacionamentos de uma forma mesmo sem véus, nossa, a gente conseguiria mudar o mundo num piscar de olhos, né? Muito mais rapidamente. É muito mais rápido. E quanta gente eu atendi, por exemplo, que eu acho que é bacana trazer exemplos, né? O pessoal tangibilizar, assim, as situações em que eles podem buscar uma constelação para poder melhorar a sua qualidade de vida, suas decisões, enfim. E eu atendi recentemente uma pessoa que trazia problemas conjugais. E aí, quando ela tomou consciência, né, que é o que a gente justamente está falando, a expectativa dela era de ter um pai e não um marido. Então, ela buscava no ex-marido, na verdade, né? No ex-marido, ela buscava o amor do pai, mas ele não consegue dar, porque não é papel dele dar esse amor de pai. Então, a gente trabalhou toda essa relação dela com o pai, aí ela tomou consciência que era isso, porque até então ela não entendia o que estava acontecendo, ela só sentia que ela não recebia o amor. Mas que amor é esse? O que está faltando? Né? Esse exemplo é perfeito, né? Imagina o grau de frustração, de desilusão, de desencanto que ela vai vivendo gradualmente, né? Gradualmente dentro de um relacionamento, porque as expectativas delas não são em relação àquela pessoa com quem ela se casou, e sim com um pai que não deu a ela aquilo que ela queria, né? Então, se ela for sempre repetir esse padrão, ninguém vai dar certo para ela, porque ela não está de verdade. Então, quando ela faz essa reconexão, que a gente chama de tomar o pai, né? Ela entende que agora ela é capaz de dar para ela aquilo que ela tinha de expectativa, porque o pai deu aquilo que ele pôde dar, e foi assim, e uma aceitação disso, né? Aí sim ela está inteira de novo, e aí ela vai e parte para um próximo relacionamento e pode ser muito feliz. Mas ela é preciso ter essa consciência para romper esse padrão, porque senão ele vai se repetir. Tem gente que passa a vida inteira, né, repetindo esse padrão, e sendo que às vezes é uma coisa assim, que numa constelação você consegue, né, tomar consciência e tomar posse da sua vida, de se reposicionar e ser feliz. Porque o que eu tenho percebido também é que muita gente que faz a constelação acha que tem que ficar olhando para o passado, reverenciando o passado. E não é isso. As pessoas se enganam nessa informação. Isso é uma incompreensão do sistema. Exato. O que a gente precisa é reorganizar. Eu postei lá na minha página, sim, embaixo, não sei se você viu, mas na página da ATA também, no Dia dos Pais, vi. do pai, né? Sim. Eu gosto muito desse constelador, ele é argentino, mas ele mora em São Paulo. O Mário, ele tem uma leitura e uma abordagem muito simples, muito parecida com o que a gente tem. O que ele coloca ali é perfeito, não é a pessoa pai. Às vezes Não.
mesmo que te abandonou, às vezes você tem um pai você não conheceu, às vezes você tem um pai que te maltratou, não importa. Não é isso, é a força do masculino. São Exato. polos que nós temos que nos dão a vida e que são as nossas referências, o pai e a mãe, o masculino e o feminino. A constelação, ela libera exatamente a dor e o ressentimento que possa ter em relação a esses dois arquétipos dentro da gente, Exatamente. que é muito libertador. Porque tem muita gente que fala assim, gente, mas meu pai foi um crápula. Eu Sim. tenho que perdoar ele, conviver com ele. Não tem nada a ver. Primeiro, você não tem que perdoar. Não é essa a palavra. Quando você perdoa, você ainda está sendo maior do que o arquétipo pai. Né? Então, assim, não tem a ver com isso. Tem a ver com aceitação, libertação e cura. Libertar, se libertar dessa coisa que ficou ali presa, né? Dessa mágoa, dessa angústia. Aceitação não é concordar com a pessoa, né? Você aceita que a pessoa ela tinha restrição, teve limites, não pôde fazer melhor, fez aquilo que podia, de repente também teve as dores e as cargas que não conseguiu resolver. Então você está percebendo que a pessoa não podia fazer mais do que fez. Então você não aceita porque você concorda, você aceita porque você vê de uma outra maneira, sem julgamento. É aí que está a libertação. É quando você olha e diz, está bem, foi do jeito que foi. Né? Está bem, eu estou aqui. E graças a Deus e graças ao pai e à mãe que me permitiram nascer, eu estou aqui. Então, o que é que você vai fazer com essa vida? A constelação coloca a tua vida na tua mão e diz, e agora? Você tem isso nas suas mãos, não está mais na mão do pai, da mãe, da dor, do trauma de infância, agora está aqui. O que é que você vai fazer com isso? Né? E a gente saber honrar isso é virar e como adultos e tomar conta da nossa vida, né? Esse é o grande É o parte. movimento, né? E falando em livros e filmes, né? Tem um filme que é o A Cabana, né? Você já assistiu A Cabana? Cabana? A Cabana. É um filme sistêmico, é um filme, mas é um filme até assim, bem forte. Eu considerei um filme forte, mas que é extremamente interessante. Eu recomendo que vocês assistam. E aí, eu não sei nem se eu estou confundindo o filme, mas em um determinado momento a criança sofria muito e por causa do pai que batia e tal. E lá ele tem um reencontro, né, com esse pai que também era uma criança abusada, com maus tratos. Então a gente não conhece, a gente fala isso também, né? Tem algumas falas que a gente traz dentro da sessão de constelação, né? E a gente fala que a gente nem sabe das dores, né? Que eles sofreram, aquelas dores que aconteceram mesmo antes que a gente tivesse nascido. Então, quantas coisas os nossos pais sofreram e os pais deles sofreram. Então, assim, é uma coisa que vem, né? E um vai passando para o outro. Então, tem que ter alguém que tem que ter uma consciência, opa, peraí, estou repetindo um padrão, deixa eu tomar consciência e interromper para não passar isso para frente. Né? Porque a gente não conhece as marcas de cada um, as dores que cada um traz na sua vida. Mas até aqui, né, como adultas, né, eu tenho que olhar para trás e falar assim, bom, não importa mesmo o que aconteceu, porque se eu estou aqui hoje sentada, né, conversando e falando, ou dando exemplos, ou cuidando de um filho, ou de um neto, ou de uma nora, ou de uma filha, enfim, ou de uma irmã, não importa, é porque aquilo que eu acho que estou carregando nem é tão pesado assim, porque eu me permiti chegar onde eu estou de uma outra maneira. Então, quando você olha mesmo para trás, e o olhar para trás é simplesmente olhar e não fingir que não está lá. Tem mesmo aquelas coisinhas, né? Se você não olha, você não reconhece. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar. Quando você olha, você vê, você chora, você reconhece, você percebe que houve mesmo, né, emaranhados e que eles não dependem de você. E isso serve para
um relacionamento familiar, serve para um relacionamento conjugal, serve para um relacionamento de trabalho e serve para um relacionamento social e comunitário. Exatamente igual. Não tem diferença nenhuma. Porque é como eu me posiciono, né? E como eu reflito em todos esses ramos da minha vida, vamos dizer assim, né? Todas essas áreas da minha vida, porque eu sou eu. Então, de alguma maneira, tudo aquilo que eu carrego dentro de mim, eu vou mostrar, né? Principalmente na minha interação. Por isso que relacionamentos são tão ricos, como a gente iniciou falando, né? Às vezes a gente ouve falar, eu já ouvi de muito cliente, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu prefiro viver sozinho. Eu falei, é claro, você não passa no espelho e diz, não olha para mim, né? É fácil viver sozinho, né? Você não tem confronto, você não tem desafios, você não precisa melhorar. Você é aquilo que você é dentro de um caixote, né? E vai ficar ali e nada te incomoda porque nada te desafia e te confronta. Então Exatamente. outra realidade, né? E Não ao mesmo tempo é pobre, né? É pobre, porque a pessoa não se permite viver experiências e viver de verdade, né? Tá ali na vida e ter experiências e conhecer e crescer. Não, aí ela se acomoda, né? Vai lá para o seu cantinho e fica numa vida medíocre. mas é uma pessoa com ego enorme, né? Que acha que ninguém consegue, né? Ninguém é bom o suficiente para ela, né? Melhor que ela viva sozinha, né? Então ela se relaciona aqui, né? Na superfície, né? Mas na intimidade, não. Na intimidade eu sou o rei, eu fico comigo mesmo. É de uma pobreza, né? De uma pequenez muito grande, muito grande. Tem perguntinhas aí, gente? Deixa eu ver. Não. Mas é isso. Graças a Deus, existiu alguém humano, porque quando é humano a gente lida melhor com a situação, porque se viesse um anjo aqui todo mundo ia olhar meio desconfiado, né? E veio e destrinchou, né, essa série de informações fantásticas Sim, e é colocou à verdade. disposição da nossa civilização uma maneira de viver. A constelação é uma maneira de viver. Hoje Exatamente. ainda forma terapeutas e ainda treina instrutores para fazer diagnósticos e usar algumas técnicas. Mas isso é hoje. No futuro, a constelação vai ser uma maneira de se viver. Você vai olhar, você vai reverenciar o que veio atrás, você vai olhar para o seu filho de uma maneira diferente, você vai olhar para o seu companheiro de uma maneira diferente, a gente vai chegar lá, que eu não posso garantir para ninguém o tempo, mas eu tenho certeza que a gente Eu chega. também tenho. Você sabe que muita gente que conversa comigo e que vem perguntar sobre constelação e que quer fazer, mas as pessoas já têm vindo assim bem instruídas, as pessoas têm buscado a fala delas, a forma como elas começam a se despertar de olhar para a vida e de encarar as coisas, já começa a mudar. Você percebe que tem uma coisa ou outra ali que precisa mesmo de um terapeuta, né, de um constelador, enfim, mas na maioria das situações ela já consegue trazer conceitos que vão ajudando, né, e fortalecendo isso. Então eu também acredito muito nisso. Outra prova disso é o próprio judiciário, né? Que é algo tão, né, preto no branco, lei e tal, né? O quanto tem sido utilizada a constelação sistêmica para dissolver aí casos que nem chegam aí para o juiz, né? Porque conseguem acordos antes. Provar a civil Exato. e a justiça mesmo, a criminal. Quem quiser se inteirar um pouquinho, tem no canal da ATA, tem duas entrevistas, na verdade três. A Dara Campos, ela é responsável pelo judiciário em Brasília, trabalhou como deputada, tudo, tem uma formação, é escritora. Ela está lá com duas, na verdade, com duas entrevistas. E o Frederico
Ciangoli, que fez aquela constelação do descobrimento do Brasil, que todo mundo conhece. Uhum. É bem advogado, não trabalha mais, mas ele foi o primeiro a fazer no judiciário. Né? Vocês podem checar lá no canal E da foi bem bonita aquela constelação, assim. Eu acho que Ana, foi né? bem simbólica, né? Muito. E ajudou a divulgar bastante para que as pessoas tenham acesso, procurem, porque às vezes a pessoa gasta dinheiro com tanta futilidade, com tanta coisa, e às vezes não se dá de presente, né? Um olhar desse para a vida. Você sabe que eu fiz uma constelação agora no sábado, num grupo, na casa de uma cliente minha, que tinha um monte das pessoas da família que queriam entender como é que era, ninguém tinha feito, e seguindo o teu raciocínio, né, a tua colocação de que as pessoas já vêm com uma outra visão, o grupo até razoavelmente formado, todo mundo adequadamente protegido, com uma distância segura, a casa grande, então nós fizemos um trabalho lá, foi muito interessante, e todos participaram como representantes, e todos estavam participando pela primeira vez. Uau, Que legal. Né? E eu que acho legal. legal porque foi, claro, eu fiz aquela introdução normal que eu falo, né? Eu explico um pouco, sem ser uma coisa muito técnica, mas foi muito interessante. E é isso mesmo, é uma maneira de ver a vida. Mesmo porque, se a gente pegar esse momento hoje, atual, que a gente está vivendo, sem ficar com essa paranoia de pandemia, pandemia, mas outro dia eu conversava com uma cliente minha, ela disse, mas o que é que está acontecendo aqui, né? Eu falei, está acontecendo exatamente a materialização daquilo que já estava ocorrendo. Nós, antes de dezembro, todo mundo lembra disso, a gente entrava em restaurante, gente, pessoal, 4 pessoas, 5 pessoas na mesa, cada um no seu celular, cada um falando, sem conversar, sem se comunicar. Já Então, estava cada um na sua casa. o mundo de uma maneira bem autista, né, isolado no mundo pessoal, acabou, eu não me relaciono, todo mundo usando uma máscara, quer dizer, eu não mostro quem eu sou, o que eu sou, as redes sociais estavam imperando. Esse vírus, ele só é uma materialização daquilo que nós já estávamos vivendo. Ele não E é todo diferente. mundo cansado, né? Todo mundo falava: eu preciso descansar, eu não tenho tempo para minha família, eu preciso ficar em casa. E era assim, geral, né? Eu tô Geral, perdida, não consigo equilibrar minha vida pessoal com o meu trabalho, o trabalho tá um rolo compressor, eles em casa, né? não Todo é? fala, sai daqui, vai jogar videogame, tá, tá, tá. De repente, vira tudo, aquilo que estava sendo vivido se materializa e todos nós passamos a usar máscara, a manter a mesma distância social de antes, a mesma, né? A ficar usando a internet de uma maneira diferente, mais inteligente, mais adequado, divulgando trabalho, partilhando, né? Nunca teve tanto trabalho online e É free verdade. agora, né? Então, não adianta falar é ruim, não, nós estamos vivendo um novo processo mesmo de transformação. É uma maneira E nova. agora, quando se há a presença, é possível ter a presença do outro, se valoriza de uma maneira diferente, não Completamente. é? A gente olha e fala assim: meu Deus, que saudade do abraço. Às vezes eu atendo cliente individual, o hábito que a gente, oi, como vai? Tudo bem, né? Agora, ai, que É assim, né? Oi, tudo bem? faz Exato. assim, faz né? Bate, tudo bem, tudo bem. A gente faz a parte da gente, tem que ser. Né? Não que eu ache esse vírus não veio para matar ninguém, mas enfim, ele veio para aprender das noções de relacionamento e de vida. Né? Essa é a função. E se a gente estiver alinhado e adequado, a gente dá saltos, É saltos verdade. de uma maneira muito melhor, muito mais rico nos nossos relacionamentos, né? Sociais, comunitários, profissionais, familiares, conjugais, todos eles vão sair, Todos. todos, sem exceção. Lindinha, qual é o seu recado final para relacionamentos e a constelação? Meu recado é que se dê oportunidade de parar,
aproveita que está todo mundo, né? Assim, num momento de autoanálise maior, assim, e realmente tente olhar de fora, né? Tente olhar de fora, tente enxergar um pouquinho além. Faça algumas perguntas, né? Que sentimentos, atitudes essa pessoa me desperta? Da onde vem isso? Que aprendizado foi esse de sentir? Se conecta um pouco mais com esse sentimento, porque muitas vezes a gente fica muito no racional. Então, assim, o que o meu corpo sente quando eu vejo? É uma dor no estômago, é uma dor aqui? É a primeira vez que eu sinto isso? Quando foi que eu aprendi a sentir isso? Será que isso não é uma projeção? Será que eu estou fazendo a minha parte? E se precisar de ajuda, temos aqui a Cíntia, eu e outros colegas consteladores e outros terapeutas. Sim. Procure ajuda, invista em você, não passe sua vida em branco. Você pode, deve ser muito mais feliz do que você é hoje. Eu pego carona no carrinho dela, que é ali, essa coisa aqui da Bridge de São Francisco, aqui é a Golden Gate atrás dela. Okay. Isso. Pego carona, não deixem o ano terminar, né, com tanta coisa pendente. A gente está tendo uma oportunidade única na vida. Reavaliar relacionamentos, reavaliar a vida, aquilo que você quer, principalmente o que você é dentro da sua vida. Né? Deixa de ser cópia dos outros, deixa de seguir o que os outros querem, se posiciona, veja aquilo que te faz bem, veja aquilo que você está criando para fazer bem para o outro. Essa reciprocidade que você vai perceber, porque quando você dá, você recebe, né? E quando você recebe, você também quer dar, significa que o caminho está livre, é bom. Né? A gente está agora, quase final, meio de agosto, gente. Faltam 3 meses e meio para acabar o ano, é isso ou eu estou maluca? Incrível já, né? Não, esses dias eu fui no Sam's Club, eu me assustei porque já tem coisa de Thanksgiving, eu falei, já tem laços de Natal. Eu falei, uau! Eu coloquei a minha guirlanda branca ali e a minha nora veio no domingo e disse: O que é essa guirlanda? Eu fui rolando com uma vontade de pendurar na porta que você não imagina. Acho que tá todo São, mundo com essa vontade, viu? não tem bolinhas de Natal, mas tudo bem. Mas eu fiquei com vontade. É porque o ano passou com tanta coisa diferente, com tantos questionamentos, que eu tenho certeza que o final do ano vai, para quem souber olhar né, o que a gente está vivendo de uma forma amorosa e rica, vai ser um final de ano muito especial, vai ser um final de ano, né, de muita celebração, celebrar a vida, lembrar de quem foi, celebrar quem você era o ano passado, celebrar Exatamente. o que você acreditava e que agora já você olha e diz quanta besteira, não é mais importante. E quem sabe a gente vai fazer, né, tintim, vamos nos Opa, relacionar melhor mesmo é verdade. com a gente e com o mundo. Tá bom, gente? Quem quiser conversar com a Pri, o contato dela está todo na página da ATA, no local de service. É terapeuta, é membro da ATA, é coach. Quer se apresentar, te dar as informações? Bom, eu sou Priscila Oliveira, para quem não me conhece, né? E tenho a página do Instagram, Priscila com SC2Ls, Oliveira Coach. E, como a Ci disse, sou membro da ATA e os contatos estão todos lá. E o telefone para quem, né, tiver pressa, já que o ano está acabando, né? 914-536-5311. Isso. Obrigada. Obrigada, Si, pelo convite. Eu sempre fico muito honrada por estar aqui nesse teu espaço. Compartilhar esse momento com você. Quem precisar de consulta, as minhas consultas são diferentes, porque eu trabalho com astrologia sistêmica, psicológica, junto com a constelação e terapia floral. Meu telefone é 321-368-2218. Ata Holística, escrito com ata normal, holística, tudo juntos de e-mail, quem quiser. Quem quiser dar um pulinho, passar no site também. O site também tem espaço para ata, fala dos terapeutas, logos da ata, tudo. É www.cy, de Cíntia, Franca, de França.com. Certo, gente bonita? Obrigada por estarem aqui. Adorei. Torcendo para ter voltar com os nossos atendimentos em grupo, né? Ai, uma delícia. Que Muito bom. delícia, gente. Assim
tiver, eu coloco com manchetes, né? Fazer um grupo enorme de vai ser muito bom. Beijo grande, Pri. Beijo. Obrigada a todos também que estão acompanhando a gente. Vocês. Tchau. Tchau, tchau.